Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já estamos em Hebreus capítulo 12. Só falta mais um capítulo para a gente terminar. Veja como é gostoso a gente lendo junto, né? Eu sinto vocês lendo comigo todos os dias e me dá uma alegria tão grande porque, pela fé, eu vejo vocês aqui comigo e me dá um ânimo de continuar, de perseverar. Desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado. Corramos com perseverança ao combate proposto, com um olhar fixo no autor e consumidor de nossa fé, Jesus. Em vez de gozo que se oferecera, ele suportou a cruz, está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecados e não vos deixeis abater pelo desânimo. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos, filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estais sendo provados para a vossa correção, e é Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permanecesses sem a correção que é comum a todos, seríeis bastardos e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem, no entanto, os olhamos com respeito, com quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, ao qual nos dará a vida. Os primeiros nos educaram para pouco tempo, segundo a vossa própria conveniência, ao passo que este o faz para o nosso bem, para nos comunicar sua santidade. É verdade que toda correção parece, de momento, antes motivo de pesar que de alegria. Mais tarde, porém, granjeia aos que, por ela, se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz. Levantai, pois, vossas mãos fatigadas e vossos joelhos trêmulos. Dirigi os vossos passos pelo caminho certo. Os que claudicam tornem ao bom caminho e não se desviem. Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Estai alerta para que ninguém deixe passar a graça de Deus e para que não desponte nenhuma planta amarga capaz de estragar e contaminar a massa inteira. Que não haja entre vós ninguém sensual, nem profanador, como Esaú, que por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. E sabeis que, desejando ele em seguida receber a bênção do herdeiro, lhe foi recusada. E não bastaram todas as súplicas e lágrimas para que seu pai mudasse de sentimento. Em verdade, não vos aproximastes de uma montanha palpável, invadida por fogo violento, nuvem, trevas, tempestade, som da trombeta e aquela voz tão terrível que os que ouviram suplicaram que ela não lhes falasse mais. Estavam verdadeiramente aterrados por esta ordem. Todo aquele que tocar a montanha, mesmo que seja um animal, será apedrejado. Será apedrejado. Todo aquele que tocar a montanha, mesmo que seja um animal, será apedrejado. E tão terrível era o espetáculo que Moisés clamou: eu tremo de pavor.
Vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade de Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miríades de anjos, da assembleia festiva, dos primeiros inscritos no livro dos céus, e de Deus, juízo universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição. Enfim, de Jesus, o mediador da nova aliança, e do sangue da aspersão, que fala com mais eloquência que o sangue de Abel. Guardai-vos, pois, de recusar ouvir aquele que fala, porque se não escaparam do castigo aqueles que dele se desviaram, quando lhes falava na terra, muito menos escaparemos nós, se o repelirmos, quando nos fala desde o céu. Depois de ter outrora abalado a terra pela sua voz, ele hoje nos faz esta solene declaração: ainda uma vez por todas moverei não só a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam o desaparecimento do que é caduco, do que foi criado, para que só subsista o que é imutável. Assim, possuindo nós um reino inabalável, dediquemos a Deus um reconhecimento que lhe torna agradável o nosso culto com temor e respeito, porque nosso Deus é um fogo devorador. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, aqui então Deus, o educador, que ele é pai, ele tem que educar os seus filhos mesmo de uma forma correta, não é fácil. Às vezes a educação que nós damos para os filhos exige demais, principalmente quando a gente fala com eles e eles não obedecem. É difícil, realmente. É um caminho de via cruz educar. E eu digo por mim, que sou consagrada, eu vejo com os próprios que estão mais perto de mim. Como é difícil educar um afilhado, um sobrinho. Como é difícil falar de Deus para quem não quer saber de Deus. Eu fico pensando nesse Deus que é Pai, amoroso, que deixou esse legado, que é a palavra de Deus, que nos ensina a carregar a Bíblia, a gente não carrega. A ter amor pela Bíblia, a gente não lê. A gente, quando lê rápido. A gente não escuta a palavra de Deus direito. E a gente vive uma vida, às vezes, de miséria, né? Porque na verdade, Deus deixou tudo para a gente viver uma vida de bonança, uma vida de alegria, uma vida de prosperidade. Mas a gente faz tudo o contrário, que o pecado ainda é mais forte do que viver uma vida de santidade. Por isso o Senhor coloca nesta palavra as virtudes que nós precisamos praticar. Devemos ler muito ela no dia de hoje e colocar em prática, não só ler por ler, mas colocar em prática. Nem que a gente coloca só hoje uma coisa em prática. Quando a gente dá pequenos passos, a gente consegue ser fiel muito mais, né? Não consigo ser fiel na totalidade. Então, vou dar pequenos passos. Não consigo fazer 3 salmos por dia. Então, rezar 1. Não consigo ler um capítulo inteiro. Então, vou ler pelo menos 10 versículos por dia. Mas eu preciso exercitar minha vida. Exercícios pequenos vai desenvolvendo coisas grandes. Então, quanto mais eu vou dando esses passos dentro de uma dimensão de Deus, mais eu vou crescendo na intimidade com o Senhor. E é isso que Deus está pedindo de você. Vamos, então, dar passo concreto, fazer o que Deus está pedindo, obedecer a palavra, ler mais, até ela entrar dentro de nós e produzir o seu efeito, como essa chuva que não para de cair e ninguém tem como tirar. Ela é persistente, nós devemos ser assim. Como essa chuva que cai, cai, cai. A palavra de Deus é essa chuva que cai, cai, cai. De tanto eu ler, ela vai molhando, molhando, molhando e modificando tudo dentro de mim. E aí eu vou ser muito mais feliz. Que Deus Todo-Poderoso me abençoe e nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.